Várias perguntas. Várias perguntas. E aí, gente, bem-vindos de volta na parte 2, episódio 3, sobre Static, que é uma metodologia de implementação, uma abordagem de implementação do método Kanban. E a gente convidou o nosso colega, amigo, parceiro, coach, Milton, que já participou da transformação de GTS, então a gente está de volta aqui para falar sobre o tema. Sim, eu tô achando fenomenal porque às vezes a gente, quando, um pouquinho do que a gente falou no primeiro episódio, o cara fala, pô, eu quero ser ágil. Primeira coisa, eu vou montar um vou montar um quadro na parede. Então eu acho que a maneira como você está colocando serve muito bem para as pessoas que a gente está querendo atingir. Quer mostrar para ela que, viu, não é só montar um quadro, precisa ter um trabalhinho. Que eu gostei muito do que você falou, de que você não precisa seguir as 8 fases. Utilizar aqui já onde você se sente mais confortável com a palavra que você usou. Sim. Você realmente focar nessas 8, ver qual você está mais confortável e começar dela. Isso. E aí sim você vai entender o porquê que você precisa, o porquê que você quer fazer um Kanban board, né? Antes de começar o nosso bate-papo aqui, a gente estava até falando sobre KMM, né, modelo de maturidade, e uma coisa complementar a outra. E em um ponto que eles se encontram é justamente isso que você falou, que é o fato de você não necessariamente ter que seguir aquela sequência e não necessariamente ter que aplicar todos os passos no mesmo momento. Não sei se a gente já falou, se a gente vai falar sobre KMM aqui, mas o modelo de maturidade, ele prega que você só vai conseguir tomar de fato decisões orientadas com métricas lá para o nível de maturidade 3. Tá. Então quer dizer que eu tenho que ser nível de maturidade 3 para usar o Static? Não. O que significa que se você não é um nível de maturidade 3, ou seja, a sua organização não toma decisões para o futuro orientadas a métricas, orientadas a dados, você talvez tenha muito pouco a se fazer na sua análise de demanda e de capacidade. Por quê? Porque você ainda não tem os dados. Muito daquilo que o time entrega hoje está preso no emocional do time. Então, se você fala alguma coisa assim, eu não vou ter análise de demanda, eu não consigo entender a previsibilidade, ou eu não sei dizer se a gente tem mais coisa na segunda-feira ou menos coisa na sexta. Tudo bem, o que a gente tem hoje? E parte daí. Sim. Descomplica. É muito legal isso. Primeiro porque os que estão interessados no KMM, que ele estava falando, a gente vai ter um episódio só sobre isso. No final, então, último episódio, inclusive. Muita calma. E um ponto legal que eu acho que vai linkar todos os tópicos que a gente vai falar nessa temporada do Kanban. Por exemplo, essa coisa de não sei se minha demanda é maior na segunda e na terça. Métricas. Um exemplo. Entendeu? Inclusive, acho bem bacana que você falou que fica guardado no emocional do time. Em algumas tentativas de mapeamento de demanda e capacidade, até queria te perguntar isso. Em qual etapa, e eu acredito, hoje eu entendo que seja nessa etapa de identificação de demanda e capacidade, mas em qual etapa se encaixaria, ou que outras ferramentas além do Value Stream Mapping você recomendaria? Eu conheci o Value Stream Mapping, aprendi, a gente aplicou com alguns times, e a gente para justamente na avaliação de Calculate Cycle Time, porque eles não têm uma ferramenta de métrica. Para análise de demanda e capacidade, qualquer ferramenta que o time esteja confortável a usar. Já usei gráfico de controle, aqui dentro da IBM a gente conhece como PBA. A gente já usou bastante histograma, a gente já usou curvas estatísticas. Qualquer dado que a gente tenha facilidade, que a gente consiga entender tempo, dado bruto, ou até mesmo entrevista com o usuário. Porque aqueles times de nível de maturidade baixo, eles estão tão compenetrados em fazer o serviço, e isso se agrava quando a gente tem um overburdening ou uma sobrecarga de serviço, que eles não têm tempo para parar para medir. Nesse caso, então, vamos lá, senta. A gente não tem dado nenhum para começar? Legal, o que a gente tem? A gente tem os membros do time? Vamos conversar com eles, vamos entender. É um ponto de partida. Quem sabe daqui uma semana, um mês, daqui a algum tempo, a gente vai ter essa informação e a gente vai conseguir passar para o próximo passo, e naturalmente o time busca a próxima pergunta. É um negócio que não pode ser forçado. A gente tem que focar naquilo que a gente consegue entregar agora, para isso não ser um problema, isso ser uma solução. Senão é mais uma coisa para o time fazer. O engajamento é essencial. Você o engajamento é essencial.
total. Você acredita que o pensamento, o comportamento voltado ao pensamento do Kaizen auxilia os times? Eu venho me conectando com essa forma de pensar. Sim, em diversos níveis. Só que talvez, e isso é realidade para muitos dos times logo no começo, eles não estão organizados o suficiente para pensar em melhoria. Muitas das vezes, muitos dos blockers que a gente encontra numa transformação é aquela ânsia de melhorar. Então, um dos princípios do Kanban é comece com o que você tem hoje. Melhoria vai ter, mas não pensa nisso agora. Estruturar primeiro, vamos entender o nosso contexto. Passo de cada vez. Não vamos mudar nada no começo. Começa com o que a gente tem e só adequa o sistema. Para quê? Primeiro impacto que qualquer método de ágil traz é a visualização. Então, vamos enxergar o que a gente tem hoje. Se a gente não consegue enxergar o que a gente tem hoje, como que a gente vai enxergar onde a gente quer chegar? Perfeito. Sim. Como buscar algo novo se a gente não entende nem o atual? Exato. Vai continuar em um loop de insatisfação. A chance da gente dar um tiro no escuro e errar o alvo é muito maior. Nossa, isso é poético. É bom. Genial. E alguma dica para o pessoal da sua experiência usando essa, podemos chamar de metodologia, ou você prefere a metodologia? approach? Eu diria que é o Kanban. Eu acho que é a abordagem. Porque ela vai se aplicar para qualquer sistema ágil que você queira usar, qualquer coisa. Um passo de cada vez. Não tenha pressa em mudar, como a gente estava falando. Entenda o contexto e o propósito. Por quê? Porque com isso você quebra muito, desconstrói muitos dos conceitos. E a gente não transforma porque sim. A gente transforma porque a gente tem um objetivo. A gente quer chegar lá. A gente quer mudar. E a próxima dica é envolva sempre o cliente, envolva sempre a maioria dos stakeholders. Aquele mapinha de stakeholder com quadrantes por nível de influência, por nível de interesse, é fantástico na hora de você saber qual o nível de engajamento você tem que dar para um stakeholder ou para outro. Legal, eu nunca ouvi falar. Não, eu também não. Isso é informação nova e é talvez um nível um pouquinho mais avançado, mas eu acho que é necessário. Que você está explicando para o cara saber realmente, que nem você falou, aonde que ele tem que focar a energia, né? E a gente não precisa esperar nada estar 100% construído para começar. Começa com aquilo que a gente tem. Não tem esse mapa? Tudo bem, começa com o que você tem. Quem são as pessoas? Qual é a opinião do time e do resto a respeito da influência que essas pessoas têm no progresso? O time está com vontade de mudar? Isso é importante. Sim. Se não, acho que esse é o primeiro passo, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, porque esse é uma das coisas que a gente vê. O time, as pessoas não estarem, talvez, não sei se preparadas é a palavra certa, mas não quererem realmente abraçar essa nova abordagem, né? Existe muito medo envolvido, né? Porque infelizmente, mudança gera resistência. Transformação nem sempre é uma escolha. Às vezes é uma questão da indústria, da economia, o business está mudando. E às vezes é uma obrigatoriedade da empresa. Tem situações e situações. Eu tenho uma visão polêmica sobre isso, não sei. Como você analisaria essa circunstância? É mudar ou ser mudado. É mudar ou ser mudado. Nos dias de hoje, o downsizing que todas as empresas hoje passam, as análises que a gente vê no mercado que daqui a alguns anos, muita parte dos empregos que a gente conhece hoje vão ser substituídos por máquina, ou a gente se adapta a essa realidade ou sofre com ela. Animal. Eu acho que a mensagem então é para quem está assistindo e não está ainda muito envolvido na abordagem, nas práticas, cara, vai devagar, olha tenta ver de uma forma diferente e você vai notar que isso traz valor, porque querendo ou não, no fim do dia, é que nem o Milton falou, ou muda ou procure um lugar onde você tá, onde você vai ser mais confortável, vai estar mais confortável. Eu pessoalmente me ajudou a aceitar mudanças, entendendo o porquê das mudanças. Tudo acontece por um motivo e a maior parte desses motivos foge do nosso controle. É o lance da metáfora, da analogia do barco a remo.
onde você tá, que barco você tá, se você não remar junto com os demais, as ondas numa tempestade, que é a situação que a gente se encontra vão te jogar por fora do barco. Então é uma escolha, sempre uma escolha. Né? E pelo menos você tá ciente do propósito, né? Você pode ou não concordar com a mudança, mas pelo menos você sabe por que o time precisa ou quer mudar. E desse jeito você consegue argumentar ou influenciar para lá ou para cá, de acordo com as ideias, de acordo com a proposta. Mas é isso aí. Como que a gente tá no time box? Estourou? Faz tempo. Deu 18 minutos? Os dois combinados deu. E o uma anterior pausinha deu no quanto? meio. Deu 6 e pouco. Primeiro. Tudo bem, eu Mas tento cortar. é aquilo que a gente falou. Eu acho que o tema, essa é uma das partes mais importantes dessa temporada. Por quê? É o início de tudo. Muita gente, vamos voltar de novo. Muita gente acha que você já pega, já implementa alguma coisa, beleza, já estamos semana sendo que vem ágeis. você já está correndo. Não, eu acho que resultado. eu acho que a gente tem que deixar claro que existe um trabalho por trás disso que precisa ser feito para você entender, que nem você falou, o porquê você está mudando. Sim. E aí eu acho que cada um vai tirar o seu valor e ver aonde, pô, eu tô mudando por causa disso e eu acho que eu posso melhorar nisso. Cada um vai ver aonde pode melhorar. Sim. E onde pode adicionar valor a essa mudança. Sim. Entendeu? E Eu acho que a hora aí que é o estalo. O pulo do gato. E a hora que você começa a ver o time respondendo por si só a mudança, aí o negócio deslancha. Também acho. Se torna deles, né? Também acho. Aceitam que ali é algo necessário. E não é algo que foi trazido de fora, é algo que nasceu ali dentro. Por eles, pra eles. Que eles criaram. Sim. Eu adoro essas abordagens de steps, essas metodologias de abordagem. Eu acho muito bacana. Funciona, cara. É um de cada Kaizen vez. é Realmente mudanças pequenas complica. e contínuas. Sim. Né? Kaizen, mudanças pequenas e contínuas. A palavra que mudou minha vida é consistência. Devagar e sempre. Consistência é algo Mudou muito forte no KMN. Então. Cara, e aí? É isso aí? Eu acho que é isso Legal? aí. De novo, a gente podia ficar uma hora aqui conversando, mas não é o propósito. Então, A gente vai compartilhar um material também, né? sim. Uns links, tem um vídeo que eu assisti que eu achei massa. Então se você tiver materiais que você recomenda, a gente coloca no comentário. A gente vai postar o LinkedIn do Brother, lógico. Obviamente, quem tiver interesse aí, ó, eu recomendo seguir o Brother. Quando que vira trainer? Quando que vira trainer? Até o final do mês, se der tudo certo. Uia, mano! Sim, mas não. Mas para quem tiver mais curiosidade em saber sobre o assunto, debater sobre o assunto, compartilhar experiências, a gente tem alguns outros canais alternativos aí. A gente tem o Link of Campinas rolando solto. A gente tem o Agile Beer, que estreou agora esse mês, também bacaníssimo. E o negócio só cresce, tanto é que agora o Linkoff está com uma edição online. Eu vi. Então, eu não tenho tempo, eu não consigo me deslocar. Logo aí a gente bate papo durante uns 90 minutos sobre diversos temas relacionados à agilidade. Animal. Tá? E deixem os comentários no vídeo. Lá tem os nossos links. Se não estiverem lá, a gente coloca de Instagram, Facebook para vocês. Por favor, mandem os feedbacks para a gente ver se tem alguma coisa que vocês não gostaram. Avisem para a gente poder já melhorar. Eu sei que acho que o nosso maior desafio hoje está sendo o Time Box, mas a gente não quer simplesmente jogar texto na mesa e passar para vocês. Então, exato. Então a gente está melhorando. O primeiro foi mais comprido, a gente abaixou um pouquinho. Agora o tema é mais completo. Então a gente complexo e completo. Então a gente preferiu um pouquinho mais, mas pra mim isso é essencial. E hoje a gente fez mais um teste, que como vocês podem ver, o ângulo da câmera principal aí está um pouco mais longe. A gente está fazendo um teste, a gente também gostaria de comentários a respeito disso. Como vocês acham que fica mais legal? E por hoje é só, Ali. Valeu. Muito obrigado, é um conhecimento riquíssimo. Obrigado, e assim, valeu. De novo, mais uma vez, de todos os coaches que eu conheci, eu nunca conheci um Agile Coach, graças a Deus, talvez eu tenha sido sortudo, mas todos os Agile Coaches que eu conheci são assim. Que tipo, bom. eles gostam de compartilhar conhecimento, que o importante é isso. Eles acreditam que a agilidade vai fazer bem pro mundo. Sim. Então não é um negócio é um negócio de tipo, a busca por eliminação do ego e pela construção do todo. Então isso é lindo, cara. Então obrigado. Procurem. Valeu, Se vocês querem informação, procurem. Só isso.
Tá aí, A cara. Tá no informação YouTube. tá aí, tem um Vamos monte de ver. gente louca de vontade de compartilhar isso aí. Porque o negócio funciona. Valeu, gente. Isso aí. Isso aí. Até a próxima. Até mais. Tchau.